Bom dia. Vamos começar então a nossa aula de hoje. Na última aula a gente falou de equações de retas, né? E planos. E a gente fez aquela história, né? Do plano no espaço coordenado como sendo o conjunto de pontos né? Para a gente ter um plano, a gente precisava de um ponto e um vetor normal. E a gente definiu o plano, um plano, né, como sendo o conjunto de pontos Q, tais que, né, esse vetor PQ é perpendicular ao vetor N. Né? É como se o N aqui fosse o eixo do relógio, onde existem esses ponteiros aqui. E aí tinha aquela equação, né? AX mais BY mais CZ igual a D, ou mais D igual a zero. Tanto faz. Se tiver difícil de ver pelo computador, o Adélio vai te dar uma instrução aí. Pelo telefone, imagino que a resolução esteja boa, o enquadramento esteja bom. Porque eu fiz os meus testes aqui também. Então, o que nós vamos ver agora? Inclusive, no teste que vocês fizeram ou estão fazendo, tinha questões que envolviam essa forma de plano aqui, né? Então, isso aí tem que estar fresco na cabeça de vocês. Bom, existe outra forma de se representar retas e planos no plano e no espaço, respectivamente. Também reta no espaço, que são o que a gente chama de equações paramétricas. E elas são mais interessantes quando você estiver interessado em fazer, por exemplo, integral de uma função ao longo de uma reta, ou sobre a superfície de um plano e tudo mais. E ela tem um apelo geométrico que deixa mais evidente. Né? Equações paramétricas, então vamos começar com as equações paramétricas de retas. Pois bem, para obter as equações paramétricas de uma reta, e quando eu chegar nelas eu já deixo claro por que chama paramétrica. Deixa eu ver. Estou dando microfoninho? Tá, então... Vamos isso aqui. Você lembra que para determinar uma reta, eu tinha que ter dois pontos, né? No plano ou no espaço. Pois é, eu consigo também determinar uma reta se eu tiver um ponto e um vetor. Né? Como? Os pontos estarão sobre essa reta. Aqui vai ser o meu ponto P0 de referência. Um ponto Q estará sobre essa reta se o vetor P0Q for paralelo a esse vetor V aqui. Isso é mais ou menos evidente. Né? Eu tenho mais espaço, eu preciso me acostumar com o espaço que eu tenho agora. Então, seja P0 ponto V um vetor.
Eu vou passar a equação direto paramétrica disso aqui, né? Se t é um número real, qualquer, 0, 10, menos 5, 30, então, P0 mais T vezes V, deixa eu fazer isso. P0 mais T vezes V, ou seja, é o ponto mais um múltiplo do vetor, né? É um ponto sobre a reta que passa por P0 com a direção de V. Se tiver ilegível, você me avise. Essa abordagem aqui, ela faz mais sentido se você pensar em movimento. Pensar um vetor como sendo uma velocidade. E o t, que é o que nós chamaremos de parâmetro, né? O t, como se fosse o tempo. Então, se você tem uma partícula no espaço ou no plano coordenado que se desloca a uma velocidade, né, uma certa direção com uma certa velocidade e tudo mais, ele vai descrever um movimento que é uma reta, né? Então, para cada instante t, ele está num ponto diferente, né? Como assim? Vou apagar isso aqui. O que eu preciso? Eu preciso de um ponto P0, né? E de um vetor V. Então, o que eu posso entender disso aqui? A reta será todos os pontos que estão alinhados com isso aqui, né? Isso. Agora, onde é que entra o meu parâmetro t aí? Se t, por exemplo, for meio, certo? Então, qual que é o ponto P0 mais meio t? Tá dando para ver o que está escrito? Eu estou com receio de estar escrevendo pequeno. Aí o Adélio manda tá. Tá dando para ver ou tá pequeno? Ah, tá.
Perfeito. Se eu fizer t igual a meio, eu obtenho esse ponto aqui, que é o ponto qual? É o P0 mais a metade do vetor V. Se eu fizer t igual a 2, eu obtenho outro ponto, que é qual? Esse aqui, né? Esse que vai ser P0 mais 2V. Se eu fizer t igual a menos 1, eu vou obter o novo ponto P0 menos V. Né? Se eu fizer t igual a menos 1. Se eu fizer t igual a 2 nesse aqui, né? Se eu fizer t igual a 10, eu vou obter o ponto P0 mais 10V lá na frente. Se eu fizer t igual a menos 10, eu vou obter P0 menos 10V. Ou seja, vai estar para cá 10 vezes o comprimento de V. Então, o que eu obtenho dessa forma? Né? Quantos números reais eu tenho para colocar no lugar de t? Infinitos. Então, é um comprimento infinito para lá, na direção do vetor V, e um comprimento infinito para cá, na direção do vetor V. O que eu obtive? Uma reta. E como eu represento os pontos dessa reta? Variando este parâmetro t. Entendeu? Ou não? Isso aqui já é texto velho, né? E aí perceba. Essa formulação de reta é bem diferente daquela que a gente fez. Né? Por quê? Vamos supor que... Vamos trabalhar no plano primeiro, né? Então, se o meu ponto P0 for o ponto 3, 2 no plano e V for sei lá, menos 2, 5. Eu tenho um ponto e tenho um vetor. Quais as equações paramétricas desta reta? Ponto de interrogação. Quais as equações paramétricas dessa reta? Né? Se eu tenho um ponto e um vetor, e o vetor é não nulo, né? Diferente de zero, o ponto pode ser zero, que aí é a origem, mas o vetor não. Quais as equações paramétricas dessa reta? Equações. Uma reta, aqui nesse caso, vai ter diversas equações. Se for no plano, são duas. Se for no espaço, são três. Porque já veremos. Vou apagar isso aqui. Esse apagador é muito ruim.
equações paramétricas disso aqui? Pois bem, eu só preciso pegar essas informações e colocar elas nessa forma, P0 mais TV. T aqui, normalmente a gente começa parâmetro na letra T, tá? Porque parâmetro está muito associado a tempo na física, mas a gente pode usar outras, né? Tem gente que começa do T e vai avançando. T, R, S, normalmente 3 parâmetros são suficientes, né? Ou T1, T2, T3. É difícil usar A, B, C para parâmetro ou X, Y, Z para parâmetro. X, Y, Z já está sendo usado em coordenada, né? A, B, C já está sendo usado em constante. Então a gente começa do T, que os físicos gostam de usar para tempo. A gente começa assim. Tem U, V e W já está para vetor também, né? Então também no caso aí. Você também verá gente que usa a letra grega tal para isso. Enfim. Então, o que eu faço aqui? É só eu pegar essas coisas que eu tenho aqui, aqui. Então fica 3, 2, mais um parâmetro vezes o vetor menos 2, 5. Né? E aqui a gente costuma escrever assim, R, 2 pontos. Né? R, 2 pontos. O que fica? Lembra, eu não posso somar ponto, né? E nem multiplicar ponto por constante, ou por número, por escalar, no caso. Mas eu posso multiplicar vetor e somar vetor com ponto para obter o ponto final. Qual será a minha equação dessa reta? É só somar coordenada a coordenada. 3 menos 2t, 2 mais 5t. Está aqui, equações paramétricas dessa reta. Resposta dessa pergunta, né? Por que equações, então? Tem mais de uma, né? E aqui a gente costuma escrever t real. Isso para deixar claro que o parâmetro é o t. Para cada t diferente, você tem outro número. E aí eu posso vir aqui no meu GeoGebra e fazer o desenho dessa reta aí. Se eu vier aqui no meu GeoGebra, eu marco o meu ponto que é 3, 2, né? 3, 2, aqui. E marco o vetor menos 2 e 5. O vetor aqui ele pede 2 pontos, né? Aqui, ó. O vetor C é o menos 2, 5. Então eu pego esse vetor,
ter que transferir ele na mão, né? Eu vou colocar então o vetor menos 2 e 5 a partir direto do ponto. Então aqui eu ando menos 2 aqui e 5 para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai ser o vetor que sai daqui e vem para cá. Continua o vetor menos 2 e 5, só que agora ele tem um ponto inicial aqui. E aí o que eu faço? A reta que passa pelo meu ponto A na direção do vetor U. Vai dar errado. Pronto. Aqui. E aí eu posso vir aqui em forma paramétrica. Olha o que eu tenho aqui. Assim. Ah, é porque eu mexi nesse ponto aqui. Não mexi não. 3, 2, menos 2, 5. Ah, tá. Não quero ponto C. Eu quero a reta por esses dois aqui. E se eu vier aqui, forma paramétrica. Pronto. A forma paramétrica dessa reta é 3, 2, mais um parâmetro que aqui ele chama de lambda, vezes o vetor, né? Lambda é letra grega, que no caso, não sei por que ele usa lambda. Eu acho que é porque ele já vai naturalmente colocando letras minúsculas como vetores, igual ele fez aqui com o vetor U. Se você for avançando, eventualmente você vai chegar na letra T. Então ele usa letra grega para parâmetro. Bom, não faz mal. Está aí a equação paramétrica que a gente fez aqui, feita no GeoGebra. Vocês estão conseguindo ver o GeoGebra, né? Ah, então sim. Bom, então vamos cá. Pois bem. Eu sabia que isso aqui ia acontecer. Dá para ver que eu marquei de pincel a minha parede. Não tem problema não. Pois bem, então, posso apagar isso aqui também. Se for feito no espaço coordenado, aliás, imagina que eu te dou uma reta que é assim, 5 mais 7S e 17 mais 3S. S real. Isso é uma reta, tá? Um parâmetro, que é o S. E aí eu te pergunto, com essa reta, qual que foi o ponto utilizado e qual foi o vetor utilizado? Responde aí.
Ó, Eu não entendi, Vitória. Mas sim, né? Oi. É porque, estando sem compartilhar, se a gente não fixar a tela do nosso computador ou alguma coisa, não vai ficar grande. Na gravação vai aparecer pequeno. Só o quadradinho lá é de todas as pessoas. na nossa tela aqui está aparecendo os participantes da reunião e o quadro só na janelinha. É isso que você está falando. Como é que é? A sua tela não está compartilhada. Então, o que parece para mim aqui é os participantes e o quadro só na janelinha. Não dá para ver direito. Você tem que clicar onde eu estou aí. Peraí. Se apertar no botãozinho de fixar, fica grande. Porém, quando tiver na gravação, não vai ficar grande, não. O que está sendo gravado aí vai ficar pequeno. Quem for assistir no YouTube depois não vai conseguir ver. Agora tá ok? Tá ok, tranquilo. Beleza. Mas isso começou foi agora? Foi assim que você saiu do GeoGebra. Bom, faz mal. O que eu fiz foi apagar isso aqui mesmo. Dada essa reta, como é que você identifica o ponto que foi obtido que foi usado para obter essa equação e o vetor, né? Claro, ponto não multiplica parâmetro. Então, é isso e o vetor multiplica parâmetro, né? Isso. Perfeito. E aí, eu posso fazer a seguinte pergunta. O ponto, sei lá, Q igual a 19 e 27. Pertence a essa reta? Ponto de interrogação. Como é que você responde a essa pergunta? Como é que você se arriscaria? Bom, se os pontos dessa reta são aqueles que eu coloco um número S aqui, né? Se eu colocar S igual a 1, por exemplo, eu vou obter 12, 20. Né? Os pontos sobre essa reta são aqueles que eu obtenho substituindo S, que é um parâmetro, é uma variável, exatamente como uma variável lá do seu curso de cálculo 1. Dá inclusive para derivar isso aqui, né? Só que aqui não é x, f de x, é f de s e g de s. Você vai ver como é que você trabalha com isso aqui lá no seu cálculo 2. Mas é no mesmo espírito. Então, como é que eu sei que este ponto está sobre essa reta? Bom, naturalmente, tem que existir algum S, né? Tal que isso aqui vale a 19 e isso aqui vale a 27. Para o mesmo S. Então, como é que eu faço?
eu vou precisar ter 5 mais 7S igual a 19 e 17 mais 3S igual a 27. O que eu obtenho se eu tentar resolver isso? O valor de S que atenda às duas condições. O valor de S que atenda às duas equações, exatamente. E então o que eu faço? É só isolar o S nas duas, né? Nesse caso aqui, aqui eu vou ter 7S igual a 14, né? E 3S igual a 10. Isso faz sentido? Né? Se eu continuar aqui, eu vou obter S igual a 2 e S igual a 10 terços. Como 2 não é igual a 10 terços, então, né, não existe S. Não existe S que satisfaça essas duas ao mesmo tempo. Não existe S que satisfaça essas duas ao mesmo tempo. Então, a reta não pode passar por esse ponto. Então, esse ponto não pertence à reta. Não. Tá claro isso? Perguntas. Com essa mesma reta, eu posso, né, te dar um exemplo de um ponto que pertence. Né? Pega o ponto menos 2 e 14. Esse ponto pertence? Vitória, você vai fazer o seguinte, você está no computador, não está? Pois se você for está na sua tela aí, no apresentar agora, vai no pontilhado à direita dele, configurações, aí lá em cima vídeo, na sua resolução de entrada, muda para 720. Veja se melhora. Todo mundo tem essa reação. Eu descobri isso hoje. Eu estava testando isso aqui, aí eu vi que quem ia assistir no computador não ia ver nada. Aí eu mexi aí e vi esse negócio aí, não sabia que tinha. Até porque eu já tinha passado raiva com isso em outras ocasiões. O ponto Q pertence a essa reta?
Como é que você determina isso? Bom, ele pertencerá se existir um parâmetro S que satisfaça, né? Isso igual a menos 2 e isso igual a 14. Pois bem, 5 mais 7S tem que ser igual a menos 2 e 17 mais 3S tem que ser igual a 14. A gente costuma colocar essa chave aqui do lado sempre que a gente quer dizer o seguinte, a solução de todas as equações é a mesma, né? Se S resolve a primeira equação, ele também resolve a segunda. Se tivesse mais, também resolve as outras. Então, o que você obtém disso aqui? Você obtém que 7S tem que ser igual a menos 7 e 3S tem que ser igual a menos 3. Então, ótimo, né? Qual que é o S que satisfaz isso? Menos 1, claro. Então, S igual a menos 1 é o parâmetro, né, deste ponto nessa reta. Então, sim. E aí perceba, né, aqui, perguntas disso aqui? Acho que não, né? Isso aqui não tem muito segredo. É, claro, tudo que eu fiz até agora aqui tinha só duas coordenadas. Nada me impede de trabalhar com três, né? Por exemplo, vou fazer mais uma coisa no plano aqui, tá? Considere R1, dois pontos, a seguinte reta, 2 mais 3x, mais 5x não, né? Acabei de falar que não é popular x, 5t, t real. Aqui, para a gente ter um bom hábito, quando a gente vai trabalhar com duas retas ao mesmo tempo, normalmente a gente usa outro parâmetro para a segunda reta. Porque se eu usasse o mesmo, o t aqui, né, quando esse aqui variar, a de baixo também varia. E eu quero que elas sejam independentes. Por que eu tenho duas retas? No plano, porque são só duas coordenadas. Como é que eu determino a posição relativa dessas retas? Né? Se elas são paralelas ou se elas são concorrentes? O que você tentaria fazer?
Vendo se são múltiplos. Ótimo palpite. Se são múltiplos, o quê? Não. Você teria que ver se são múltiplos os vetores. Né? Quer ver? Vamos supor que essa aqui seja a primeira. Aliás, qual que é o vetor da R1? O vetor da R1. 3 e 5. Então, vou pôr aqui. V, 3 e 5. E qual que é o vetor da R2? Que eu vou chamar de W. 6 e 10. Esses vetores são múltiplos um do outro? É claro que sim, né? Porque é só você dividir esse aqui por 2 que você chega nesse. Ou multiplicar esse aqui por 2 que você chega naquele. Se vetores são múltiplos um do outro, então eles são, geometricamente, o quê? Paralelos. Exato. Né? Eu imagino que isso já esteja mais ou menos evidente. Porque se um vetor é o vetor 3, 5, né? Se esse aqui é o V, o vetor W, ele anda o dobro para cá e o dobro para cá. Né? Então, se aqui é 3, aqui é 6. E se aqui é 5, eu vou atrapalhar meu próprio desenho, aqui é 10. Então, o meu vetor W, ele é paralelo a V. E se esses vetores são paralelos, olha o que acontece. Quando eu construo essas retas. Pois é, aqui eu tenho um ponto, né, que é o ponto 2, 1, vou chamar ele de P, e tenho o vetor 3, 5. Tá, e aqui eu tenho um ponto Q, 5, 8, eita, 5, 8, e o vetor W, que é esse. Né? Essas duas retas podem se encontrar se esses vetores aqui são paralelos? Né? Se eu considero... Aqui você tem duas retas paralelas, né? São os eixos, são as bordas do meu quadro. E nesses parafusos você pode pensar que são os pontos e que os vetores dão exatamente em cima dessas duas bordas. Então, naturalmente, se você considerar as retas determinadas por esses objetos, elas não vão se encontrar. Esse que é o espírito. Né? Então, essas duas retas são paralelas porque os vetores dessas retas é o que a gente costuma chamar de vetor diretor, tá? Não tinha dito antes, mas eu posso dizer agora. São essas retas, estas retas são paralelas porque, pois, os seus vetores, e aí eu vou escrever vetores diretores. O que é diretor? Diretor é o que dirige, né? E o que é dirigir?
diretor é o que comanda a escola, né? Ah, tá. Você vai ver o diretor do Direcionar. Exato. Dirigir é dar direção, né? Então é o vetor que dá a direção à sua reta. Pronto, você nunca mais vai esquecer disso, pois os seus vetores diretores são paralelos, pronto. E se você tiver duas retas que os vetores diretores não são paralelos? Então as retas não são paralelas. E se eu tiver o contrário, né? Eu tenho duas retas e eu sei que os vetores diretores delas são paralelos. Isso me garante que as retas são paralelas? Repete aí, Marlon, não entendi, não. Eu te dou uma reta. Essa reta tem o vetor diretor 1, 3. E aí eu te dou outra reta. Essa reta tem o vetor diretor 2, 6. Essas retas são paralelas? Por que não? Ela está o dobro da outra, no mesmo do exemplo, então ela vai ser paralela também. Vai ser paralela também? Então, porque reta paralela é aquela que não tem interseção, né? Pois é. Vamos ruminar isso aqui um pouquinho. Essas duas retas são paralelas. Já concluímos isso. Quem está prestando atenção, digita aí para mim o número 81. Essas duas retas são paralelas. Ótimo. O que acontece se eu tentar procurar a interseção delas? Né? Bom, elas são paralelas. Se são paralelas, não tem interseção. Aí o que acontece se eu começar a procurar isso? Eu vou chegar em lugar nenhum, né? Porque eu vou ter que ter a coordenada x de uma igual à coordenada x da outra, né? 2 mais 3t igual a 5 mais 6s. E 1 mais 5t igual a 8 mais 10s. Que, por enquanto, isso aqui não me diz nada, né? Então, eu vou pegar esses s, jogar para cá. Eu vou pegar tudo que não está multiplicando parâmetro, jogar para lá. O que eu vou obter? Vai ficar 3t menos 6s igual a 5 menos 2, que é 3, e 5t menos 10s igual a 8 menos 1, 7. Tá claro o que eu estou fazendo? Tá dando uma travada aí. Tá dando uma travada? Bom, eu volto. Não tem problema.
Se eu estou procurando a interseção de R1 e R2, significa que essas equações aqui têm que ser iguais, né? A primeira coordenada dessa tem que ser igual à primeira coordenada dessa e a segunda dessa igual à segunda dessa. Se eu pegar essas coisas e igualar, eu vou cair nisso aqui, que eu consigo reorganizar como um sistema linear de duas equações e duas variáveis. Exatamente igual à primeira parte da matéria. Olhando para isso aqui, olha só, sem precisar de escalonamento, eu vou dividir a primeira linha por 3, obtendo t menos 2s igual a 1. Perfeito? Aí você fala assim, perfeito. E vou dividir a segunda linha por 5. T menos 2s igual a 7 quintos. Qual que é o problema aqui? Qual que é o problema aqui? O problema aqui é diferente o y. Exatamente o y. São diferentes, né? Você vai fazer a conta t menos 2s vai dar 1, e depois vai fazer a mesma conta t menos 2s vai dar 7 quintos. Isso não tem como acontecer, né? T menos 2s só pode valer uma coisa. Então, esse sistema aqui ele é impossível. Não tem solução. Não tem solução. Não tem solução. Então, essas duas retas, o que você conclui? São de fato paralelas. Por quê? Não existe ponto que satisfaça isso e isso ao mesmo tempo, né? Para algum parâmetro t e s, respectivamente. Tá claro? Ou perguntas? Ô, Marcos, só para consolidar aqui meu raciocínio. Então, para mim buscar uma interseção, eu vou igualar os pontos das duas retas, igualar os vetores das duas retas, montar o sistema e verificar se ele é verdade, se ele tem solução. Exato. No caso, você vai igualar as coordenadas da reta, né? Essa com essa com essa. Isso. Essa com essa e essa com essa, né? Uhum, ok. Isso. E aí você tenta resolver. Se o seu sistema não tem solução, é porque as retas não têm interseção, né? Vão ser Se o paralelos. seu sistema tiver solução, então tem interseção. Vou fazer esse exemplo mais para frente. Mas primeiro eu quero que vocês observem o seguinte. A solução vai ser o ponto de interseção das retas. A solução vai ser o parâmetro do ponto, né? Você vai obter um t. Ah, tá, ok. Uhum. Beleza. Esse é o que eu vou fazer seguinte. Por hora eu quero só o seguinte. O que dá se eu colocar esse sistema aqui na forma matricial dele? E aí eu posso apagar esse aqui. Vai ficar a seguinte matriz, né? 3 menos 6, 5 menos 10.
vezes S e T igual a 3 e 7. Não é isso? Né? Se você fizer esse produto aqui, você vai voltar naquele sistema, né? Qual que é o determinante dessa matriz aqui? Qual que é o determinante dessa matriz? É diagonal principal menos diagonal secundária. Dá zero. Pois é. E sistema com matriz que tem determinante zero é o quê? Ou tem infinitas soluções, ou não tem solução nenhuma. Vocês lembram isso? Aquela história, né? O sistema ou tem uma só solução, ou tem infinitas soluções, ou tem nenhuma. Vamos ver esses outros casos. Já sei, então, investigar interseção de reta. E também já sei quando é que elas são paralelas. Então, vou pegar essas mesmas retas e vou mexer só numa coisinha aqui. Imagina que eu reescrevi isso aqui tudo, né? Só que aqui agora é 6. Então, considere de novo. E aí a pergunta é: qual a posição relativa delas, né? Se são paralelas, se são concorrentes, se são coincidentes. São o quê? Bom, qual que é o vetor da primeira? É o mesmo, 3 e 5. Qual que é o vetor da segunda? É o mesmo, 6 e 10. Então você poderia dizer se elas são paralelas. Tá? Mas o que mais dá para dizer? Qual a interseção entre elas? E aí eu posso usar assim, né? R1, interseção R2, ponto de interrogação. Como que eu acho isso? Eu igualo essas duas equações, né? 2 mais 3t igual a 1 mais 5t e 5 mais 6s é igual a 6 mais 10s. Reorganizando isso aqui, eu vou chegar no seguinte. 3t menos 5s igual a menos 1. Aqui é t, né? Não, tem alguma coisa errada aí. Isso aqui está tudo errado. É o contrário, né? Isso tem que ser igual a isso, 5 mais 6s, e 1 mais 5t, que tem que ser igual a 6 mais 10s. Agora sim. Isso aqui vai ficar 3t menos 6s igual a 5 menos 2, que é 3. E a de baixo vai ficar 5t menos 10s
igual a 6 menos 1, que é 5. Tá. E aí eu posso fazer aquela mesma coisa que eu fiz, né? Divide as duas por divide essa por 3 e essa por 5. Deixa eu só reescrever essa aqui menor. 1 mais 5t é igual a 6 mais 10s. Se eu fizer isso aí, eu vou chegar em t menos 2s igual a 1 e t menos 2s igual a 1 também. Sem comentários, viu? O que você conclui? Nesse caso aí. Tem solução. Tem quantas soluções? Uma? Qual a solução? Que é? Me fala a solução disso aqui. Pelo menos uma. Tem mais de uma? Posso apagar alguma coisa aí, né? Posso apagar esses vetores e esse sistema. Me fala uma solução disso. Como é que você obtém uma solução disso? Escolhe T e S de forma que T menos 2S dê 1. Quer ver uma solução? É fazer T e S serem iguais a 1 e 0. Isso é uma solução, não é? Porque vai ficar 1 menos 2 vezes 0. Isso é 1. E outra solução? T e S igual a 3 e 1. É outra solução. E outra aqui, TS igual a 5 e 2 é outra solução. Então são infinitas, claro. Quais são essas, né? É só eu fazer T igual a 1 mais 2S. Né? É só pegar esses 2S e jogar para cá. E falar assim, para todo S real. Só quantos números reais tem? Infinitos. Então, quantos t tem? Infinitos. Então, quantas soluções aqui tem? Infinitas. Quantas interseções existem entre essas duas retas? Quantas interseções tem essas duas retas? Infinitas.
E como é possível duas retas terem infinitas interseções? Exato, sobreposição. Perfeito. O termo que a gente costuma usar é retas coincidentes, né? É quando você tem uma reta e a outra reta, na verdade, não é outra. É a mesma reta escrita de jeitos diferentes. Tá? Nesse caso aqui, essas duas retas são coincidentes. O que é coincidir? Aí você vai dar a resposta óbvia, né? É aquilo que coincide. Né? Pois é. Elas são coincidentes quando uma incide em cima da outra. Tipo assim, se você pegar isso e colocar aqui, você vai cair exatamente na outra, né? Então, de uma para outra é só uma diferença de parâmetro. Tá? São a mesma coisa, a mesma reta, são coincidentes, quando tem infinitas interseções. O despertador já está, mas ainda são 10h20. Você sossega a sua gana de encerrar. Pois é. Ô, Marlon, Oi. repete para mim só essa última parte do parâmetro aí. Eu tenho parâmetros diferentes, mas as retas são coincidentes. As retas são coincidentes. Por quê? Quando você tentou achar a interseção delas, você achou infinitas interseções. Reta com infinitas interseções só pode estar uma em cima da outra. Ok. Então, o que acontece se eu colocar T igual a 1 mais 2S nessa primeira? Quer ver? Ou seja, né, se eu fizer 2 mais 3 vezes T é isso. Então é 1 mais 2S. Vírgula. 1 mais 5 é 1 mais 2S. E trabalhar com isso aqui, né? O que vai dar? Você faz a distributiva aqui, né? Vai ficar o quê? 2 mais 3 mais 6S e 1 mais 5 mais 2 mais 10S. Não é isso? Só que aqui agora é 5 mais 6S, 6 mais 10S. Que é exatamente a expressão da R2. Ok, obrigado. Isso acontece sempre que você tiver retas coincidentes. Você consegue fazer essa coisa aqui para escrever a equação antiga, né, na forma da antiga não, né, na forma da segunda. Por quê? São a mesma reta, só que considerando pontos de partida diferentes. Não?
Aqui tem o P0 e aqui tem o P1. Vamos supor assim, a primeira considerou esse ponto e esse vetor. A segunda considerou esse ponto e esse vetor. Só que, olha, são a mesma reta. Você só mudou o ponto e o vetor. Mas são a mesma reta. Então é muito natural que se você fizer uma mudança de variável, você consegue escrever essa no formato da segunda ou vice-versa. Perfeito? Ok. Aí, aqui agora eu posso responder a pergunta que a Vitória já fez, e é o que eu ia falar agora, o que eu vou falar agora. Né? Eu falei das retas paralelas, falei das retas coincidentes. Né? Ainda tem o terceiro caso, que não é nenhuma dessas duas, que é quando por exemplo, 3 mais 4t, 2 menos 2t. E R2 igual a 5 menos 3t, 1 mais t. Considere essas duas retas. Qual é o vetor da primeira? E qual é o vetor da segunda? Qual que é o vetor da primeira? Quatro menos 2. E o da segunda é menos 3 e 1. Esses dois vetores não são paralelos. Né? É fácil ver que não são. Então, essas duas retas não são paralelas. Muito menos coincidentes. Não são paralelas nem coincidentes. Então, elas são concorrentes. E retas concorrentes têm interseção. Uma única interseção. Qual interseção vai ser? É só você resolver esse sistema. 3 mais 4t igual a 2 menos 2t. 5 menos 3t igual a 1. Aqui eu cometi o erro que eu falei para não cometer, né? Que é não usar o mesmo parâmetro. Que é S. E aqui é S. 1 mais S. Se eu reorganizar essa coisa aqui, eu vou obter o quê? 4t mais 2s igual a menos 1. E menos 3t menos s igual a 1 menos 5 menos 4. Ô, Mar, Oi. tá um pouquinho apagado para mim, eu acho a resolução uma coisa, mas
É ponto igual a ponto, vetor igual a vetor, não? Está montado errado, não? Não, é coordenada igual a coordenada. X dessa igual a x dessa. Eita! É vertical. Foi mal. Foi mal, tá tudo errado. É isso que eu tô falando. 5 Isso que eu falei, tá? menos 3S. Isso, não, você tem toda a razão. E 2 menos 2T igual a 1 mais S. Isso, né? É o x dessa igual ao x dessa e o y dessa igual ao y dessa. Então, o meu sistema ali estava errado, agora está certo. Que vai dar 4t mais 3s igual a 5 menos 3, 2. E menos 2t mais s igual a 1 menos 2, que é menos 1. Quatro, temos vai dar 10. Eu vou fazer por substituição, vai ser mais rápido, tá? Porque aqui eu não vou precisar dividir por nada se eu fizer S igual a menos 1 mais 2T. Né? Na primeira vai ficar igual a... Quanto que estava aqui? 2. Então é 4T menos 3 mais 6T igual a 2. Esse menos 3 vem para cá e fica 5. E aqui fica 10T. 10T igual a 5. T igual a 5 sobre 10, que é meio. E se S é meio, se T é meio, né? Como S é menos 1 mais 2T, e o T é meio na interseção, S vai ser zero. Então, o ponto na interseção dessas duas retas acontece quando eu faço T igual a meio e também quando eu faço S igual a zero, né, nas respectivas retas. Se eu estou fazendo com T é porque é na reta 1 e se eu estou fazendo com S é porque é na reta 2. Quer ver? O que acontece quando eu ponho T igual a meio aqui? Vai ficar 3 mais 2 e 2 menos 1, que é 5, 1. E o que acontece quando eu faço S igual a zero na segunda reta? Eu vou ver, né? 5 menos 0 e 1 mais 0. É o mesmo 5, 1. Perfeito? Porque aí com esses números eu posso vir aqui de novo no meu GeoGebra. Eu só não posso esquecer de desfazer isso aqui depois. Deletar todas essas coisas. Né? E fazer essas duas retas. Eu vou marcar os pontos 3 e 2. 3 e 2 e
um outro ponto da R1 eu obtenho fazendo t igual a 1, então vai ser 7, 0. Aqui. E eu tenho essa aqui, que é a minha R1, que se eu colocar ela na forma paramétrica, olha lá, ó, 3 mais 4t, 2 menos 2t. Né? É exatamente essa coisa aqui. Mas não tá compartilhando, não, tá? Não? Não. Deixa eu ver aqui. Não, não tá, não. Me avisa aí se tiver aí. Tá aparecendo o sinal para compartilhar, mas ela não mostra a tela. Não sei se a sua está fixada. E agora? Ok, apareceu. Deu certo, né? Fui eu que errei aqui. Eu marquei 2 pontos da reta. O primeiro é o que eu obtenho da equação dela, 3, 2. O segundo foi quando eu fiz t igual a 1. Eu obtive essas equações aqui, que são exatamente as equações paramétricas que a gente tinha. Agora eu vou marcar outra, que é no ponto 5, 1, já está aqui, né? E no ponto, sei lá, faz S igual a 1, vai dar 2 e 2. E aí eu marco a reta que passa aqui e aqui. Né? Se eu vier aqui, colocar na paramétrica lá, 2 mais 3 lambda, o problema ali é meu parâmetro que vai dar diferente, né? Mas tudo bem. Com essas duas retas, né, a minha interseção já nasceu dada, né? Aqui o ponto 5, 1. Então, pera, eu vou fazer essa aqui diferente. É isso. E eu vou pegar o ponto... Os parâmetros dela são menos 1, vai dar 8 e 0. Aqui, marca esse ponto. Agora passa a reta que passa pelo 5, 1 por esse ponto. Põe na paramétrica. Ah lá, ó. Agora eu tenho a equação paramétrica exatamente do jeito que eu tinha no meu quadro. Né? E o ponto de interseção delas é exatamente o ponto 5, 1, conforme eu calculei. Interseção dos dois. Perfeito? Então, aí, disso tudo que eu fiz, o que me impede de fazer a mesma coisa em 3 coordenadas, né? Vocês conseguem ver o meu quadro aí, né? Sim, tá ok para mim. Então, agora eu fiz certo. Se eu for tratar das equações paramétricas de uma reta no espaço, né, imagina que a coisa é a mesma. 3, 1, 2, por exemplo, com o vetor v igual a menos 2, 1 e 0. Quais são as equações paramétricas dessa reta? Com o parâmetro t. Escreve aí.
espaço. Né? Quais são as equações para manter isso aí? Alguém? Isso, vai ser P mais TV, né? Que dá o quê? 3, 1, 2, mais T vezes o vetor menos 2, 1 e 0. É dessa forma que o GeoGebra dá, né? Só que aqui ele põe parâmetro lambda. Bom, não faz mal. Isso aqui será 3 menos 2T, 1 mais T e 2 mais 0T. E aí, 0 vezes qualquer coisa eu não preciso colocar. E aí valem todas aquelas coisas. Quando é que duas retas são paralelas no espaço? Quando os vetores delas são paralelas e as retas não tiverem interseção. Quando é que elas são coincidentes? Quando os vetores forem paralelos e elas tiverem infinitas interseções. Só que no espaço você tem um detalhe, né? Você pode ter duas retas com vetores não paralelos, né? Mas sem interseção. Por exemplo, considera essa reta aqui no espaço, né? Vou chamar ela de R1. Essa. E essa reta aqui no espaço também. 5 mais 2T, 2 mais 3T e T. Qual que é o vetor da primeira? É menos 2, 1 e 0. Qual que é o vetor da segunda? Dois, 3 e 1. Esses vetores são paralelos? O T de baixo aqui tem que ser S, né? De novo. Não são paralelos, né? Claro que não, porque se fosse um múltiplo do outro, né? Como tem esse zero aqui, você está dizendo que existe um número que eu multiplico por 1 e dá zero, e esse número não é zero, então, claro que não são paralelos. Essas duas retas têm interseção?
Tem interseção? Como é que você verifica isso? Você iguala as coordenadas. Então, essa tem que ser igual a essa igual a essa e essa igual a essa. E ver se o sistema que você obtém faz algum sentido. 3 menos 2t tem que ser igual a 5 mais 2s. 1 mais t tem que ser igual a 2 mais 3s. E 2 tem que ser igual a s. Isso aqui é um sistema. Nesse caso, né, como esse sistema ele já nasceu com uma coisa aqui dada, né, S não pode ser outra coisa que não seja 2. Tá? Então eu já posso trocar isso aqui tudo por 2. Eu não vou precisar nem escalonar. Eu vou ter 3 menos 2t igual a 9. E 1 mais t igual a 8. E S igual a 2. Ou seja, né, isso aqui tem que ser 6. Menos 2t tem que valer 6. E t tem que ser 7. T pode ser 7 e menos 3 ao mesmo tempo? Claro que não, né? Então, esse sistema aqui não tem solução. Então, as retas não têm interseção. Não tem interseção. Como que é a geometria dessas retas? Bom, você pode olhar para a reta na interseção do chão com a sua parede aqui, né? E na outra reta, na interseção do teto com a outra parede. Elas não são paralelas, né? Porque uma vai aqui e a outra vai aqui. E também não tem interseção, porque uma está no chão e a outra está no teto. Nesse caso, elas recebem um nome específico, que são retas reversas. Retas reversas, que são quais? Não são paralelas, nem tem interseção. Isso só pode acontecer no espaço. Tá? E aí eu posso vir aqui no meu programa de novo. Aqui, onde eu vou na minha opção 3D. E eu quero marcar um ponto. Vai ser o ponto da primeira reta, 3, 1 e 2. 3, 1, 2. E outro ponto, que eu vou fazer o parâmetro da reta ser 1. Então vai ser 1, 2, 2. A minha reta passa pelo A e pelo B. Olha ela aí, ó. E a minha outra reta, inclusive aqui ele já deu as equações paramétricas dela, né?
A minha outra reta eu obtenho marcando pontos 5, 2 e 0. E o ponto faz o parâmetro ser 1, então vai ser 7, 5 e 1. 7, 5 e 1. A minha reta passa por esses dois pontos aqui. Pronto. Você observa que essas duas retas não têm interseção. Olha lá. São retas reversas no espaço. Como é que eu detecto isso? Eu tento encontrar a interseção delas, que é, né, resolver simultaneamente o sistema dado pelas equações delas. Se isso for possível, então tem interseção. Se não for possível, não tem. Tá claro? As equações paramétricas. Então, a gente continua na terça-feira, onde eu termino essa parte de retas, falo das equações simétricas de reta e vou para equações de plano. Isso na terça-feira, né? Perguntas? Qual material? Tem essas aulas com esse conteúdo do CIGA e o livro do Reginaldo, que a gente usa como referência, também está no CIGA. Eu estou basicamente uma leitura dele aqui, né? O material da próxima prova vai ser a partir disso aqui, sim. Tudo certo, então? Então, até terça-feira. Bom fim de semana para vocês. Quem ainda não fez o exame, vai fazer o exame, os questionários. Vai fazer porque o prazo encerra-se hoje. Tá? Avise os seus coleguinhas aí para ele lá fazer caso ele não tenha feito, porque senão ele vai ficar achando que o prazo é o mesmo do último questionário, o que não é. Tudo certo? Então, qualquer coisa, estou disponível no e-mail, vocês entrem em contato comigo lá. E continuem dando trabalho para os monitores. Até Obrigado, terça. Marco. Bom descanso. Tudo bom. Até mais.